E, Mirela, quais são os sinais de uma empresa que precisa rever urgentemente seus processos de segurança e compliance? Quando... O ideal, eu ia falar, é quando os acidentes começam a acontecer, mas na verdade não, né? Na verdade é antes, na verdade é quando ela se propõe a fazer determinados tipos de atividade que já podem abalar a estrutura ali de segurança mesmo, operacional, de funcionários e colaboradores. Quando os acidentes começam a acontecer, às vezes pequenos acidentes, pequenos afastamentos, problemas de saúde ocupacional, ali já é um sinal vermelho, já é um alerta de que o que está acontecendo. Então, foi feito um mapeamento de risco, foi feito um preventivo, o que está acontecendo, por que é essa área que incide em mais atestados, mais afastamentos, mas ali, a partir do momento que existe atividade de risco, a gente já precisa começar a atuar no preventivo urgentemente. E aí, amigos da construção, estamos aqui em mais um episódio do Metro Talks, o podcast da Metroform. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o custo invisível dos acidentes de trabalho e quais são os riscos jurídicos que toda empresa precisa conhecer. É um prazer receber a doutora Mirela Pedrol Franco. A Mirela é coordenadora e advogada no escritório Granito e Bonelli, possui MBA em Governança, Risco, Controle e Compliance pela USP. É especialista em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho pela Universidade de Mackenzie. Especialista em Compliance e Ética Corporativa pela PUC Campinas e auditora líder em sistemas de gestão de compliance, antissuborno e anticorrupção. Doutora Mirela, seja muito bem-vinda ao podcast Metroform. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, boa tarde, Renato. O prazer é meu. Legal. Para a gente já iniciar aqui, Mirela, conta um pouquinho sobre sua trajetória, como que você escolheu a área trabalhista, a área de compliance. Eu costumo brincar que foi mais ou menos a área trabalhista que me escolheu, né? Durante toda a minha faculdade, eu fiz estágio diversos em todas as áreas, menos na área trabalhista, que eu nem imaginava que eu fosse depois seguir. Quando eu concluí a faculdade, eu fui trabalhar num escritório de advocacia na área civil, porém o sócio da área trabalhista havia gostado do meu currículo e me chamou para conversar. E foi aí que eu achei interessante e decidi ficar na área trabalhista. E a partir daí, eu comecei a me desenvolver, na área do direito do trabalho. Esse sócio desse escritório me ajudou muito nessa trajetória, me ensinou muita coisa. E continuei sempre, nunca mais saí da área trabalhista. Hoje eu atuo no escritório Granito Bonelli, que é um escritório que tem uma ampla área trabalhista, não só com a parte contenciosa, que é o que acontece com a maioria dos escritórios, mas a gente atua muito fortemente no consultivo e no preventivo. Nós estávamos até conversando sobre a área preventiva, né? Exatamente. Que eu acredito que deva ser, pelo menos, a menina dos olhos de todo empresário, né? Então, todo empresário deve ter como uma premissa básica ter um bom preventivo, principalmente quando a gente fala de direito do trabalho, segurança do trabalho e o compliance. O compliance veio depois do direito do trabalho na minha vida, que foi exatamente quando eu comecei a atuar fortemente no preventivo das empresas e eu comecei a observar esse gargalo. Eu via que muitas empresas não se preocupavam com o compliance, o que é o compliance, né? É você estar em conformidade.
né? É você olhar de uma forma ética para a sua empresa, entender a cultura, entender os princípios e o que você deve seguir para que você tenha uma boa estrutura, uma boa governança, né? Então, eu observava esse gargalo, que as empresas elas não davam tanta importância para isso e como que eu poderia auxiliá-las, né? Agregar ali no direito do trabalho, com a consultoria, com o preventivo. Então, hoje nós temos também vários projetos preventivos, Legal. junto com o compliance, que envolve canais de denúncia, de assédio moral, assédio sexual, conflito de interesses, corrupção, suborno, uma due diligence, né, que é a verificação mais apurada de documentações, gestão de documentação de uma empresa, justamente para você conseguir metrificar riscos. Então, tudo isso é extremamente importante e foi assim que eu busquei me especializar mais. Muito bom. Me chama até a atenção de você falar na área de compliance, que a gente percebe muito que, às vezes, as empresas, elas assinam um contrato. Geralmente, esses contratos, quando você está participando de processo onde tem empresas americanas, é muito comum aparecer essa cláusula específica na área de compliance. A empresa assina esse contrato e ele não tem noção da responsabilidade que ele tem que seguir a partir da assinatura do contrato, né? Porque são multas pesadas e tem todo um processo, como a doutora mesmo disse, que você tem que seguir ali para que você não tenha risco jurídico, né? Se você puder falar um pouquinho rapidamente sobre esse... Exatamente, Renato. Eu acredito que aqui no Brasil... ainda seja tudo muito embrionário, né? Quando a gente fala de compliance. As grandes empresas já têm uma estrutura de compliance, médias e pequenas ainda estão começando a entender a importância. Que quando a gente fala de compliance, muitas vezes não é palpável, não é tão visível, mas quando você não tem, você está num risco grande e daí as consequências são grandes, né? A gente está falando de um risco reputacional, a gente está falando de um risco financeiro muito grande. Então, muitas vezes é como você falou, o empresário assina e não sabe nem o que é. Mas aquilo tem uma importância tão grande porque não é só o fato de te ajudar a gerar negócios dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Porque é óbvio que se você tiver uma estrutura de compliance muito efetiva, muito eficaz, você vai conseguir bons negócios. Sim. Você vai conseguir conexão com empresas extremamente importantes, multinacionais, né? Principalmente quem é da área de construção, civil, de segurança do trabalho, sabe o quanto isso é importante. E o compliance, ele vai te auxiliar a mitigar riscos. A gente está falando de mitigação de riscos. Então, é você fazer verificações... e não é verificar uma vez, são verificações contínuas, né, de documentações, de riscos trabalhistas, riscos jurídicos. Então, hoje, os empresários têm o costume de assinar, né, esse papel de compliance, achar que o compliance, o que é? Deixa eu fazer um levantamento aqui para ver quantos processos a minha empresa tem, eu reporto para a empresa contratante e está tudo bem. Não, não é isso. A empresa contratante, ela quer entender o seu processo, ela quer entender que risco que você representa para ela. E isso tem um valor inestimável, porque é reputação e é financeiro. A gente mexe no valuation da sua empresa. Sim. Né? Então, a partir do momento que você está em conformidade, que você tem um compliance atuante, automaticamente a sua empresa vale mais. Não tem como ser o contrário. Legal, interessante. E, doutora, ao longo da sua carreira, o que te chama a atenção quando o assunto é segurança do trabalho e responsabilidade das empresas?
Olha, esse é o nosso dia a dia, né? É o nosso pão com manteiga ali. Segurança do trabalho ainda é o calcanhar de Aquiles, né, das empresas, porque tem muitos fatores subjetivos que daí a gente volta a falar da questão preventiva. O quão importante é você fazer um bom preventivo dentro da sua empresa para que você consiga prevenir os acidentes, né? Consiga ter assim uma visão macro dos acidentes. Então, a partir do momento que você você investe em bons treinamentos de segurança do trabalho, que você investe em bons equipamentos de segurança do trabalho, você automaticamente vai mitigar riscos de acidente de trabalho. Óbvio que tudo isso tem que ser fiscalizado, não basta fornecer, né? Tem que ter alguém para fiscalizar. Sim. E ainda assim, já é difícil, porque é difícil você fiscalizar ali, por exemplo, obras o tempo todo, né? Mas a fiscalização tem que existir, tem que existir. Isso é fundamental. Fornecimento de EPIs, fundamental também. E não só fornecer porque a legislação manda. Tem muitas especificações, né? De repente, é aquele determinado EPI que precisa para um determinado tipo de trabalho, um determinado tipo de obra que precisa ser trocado com determinada frequência. Então, tudo isso é uma atuação na questão preventiva. Por quê? Porque quando ocorre um acidente, o problema é muito maior. É muito maior. Daí Sim. A gente está falando de problemas financeiros, problemas reputacionais, mais uma vez, para a empresa. Daí a gente entra naquela questão do financeiro que nós vemos, que sai direto do bolso, o financeiro invisível, que é a questão da obra paralisada, atrasos, né, nas obras. Então, tudo isso acaba impactando. O que a gente percebe bastante é que as pessoas estão muito preocupadas em segurança como visual, né? E, na verdade, ela tem que ser efetiva, né? Ela não tem que aparentar segura, ela tem que realmente estar segura, né? Sim, não, isso é fundamental, ter a segurança, mas é como eu falei, você fornecer só por fornecer não adianta. Aquele equipamento, ele precisa ter qualidade, os equipamentos precisam ter os selos adequados, né, para determinadas categorias, e o treinamento é fundamental. Legal. E na sua opinião, com toda a experiência, né, você acredita que as empresas realmente conhecem os riscos jurídicos que elas estão expostas e principalmente quando ocorre um acidente de trabalho, né? Você acredita que as pessoas, os prepostos, eles estão preparados, eles reconhecem quais são os riscos? Não. Dificilmente alguém está. Dificilmente. Eu vou te falar, Renato, que as empresas elas só conseguem ver o tamanho do risco depois que o acidente acontece. E daí vem o susto. Porque quando a gente fala de acidente de trabalho, até de uma doença ocupacional que tenha um nexo causal ali com determinada atividade desenvolvida, a gente não está falando de pouco dinheiro. A gente está falando de muito dinheiro. Um acidente de trabalho, dependendo do acidente, quebra uma empresa. A gente está falando de milhões. Se é uma empresa de pequeno porte, acabou. Como é que essa empresa vai sobreviver? Se ela tem uma condenação, né? Se ela tem uma condenação de 5 milhões, se ela tem que pagar uma pensão vitalícia para um funcionário que ficou inválido, né? Ela não consegue, ela não sobrevive. Ela vai vender os ativos dela e ela ainda não vai conseguir se recuperar. Então, quando a gente fala de preventivo, a gente fala
de prevenir exatamente isso, a quebra de uma empresa, né? Muitas vezes, principalmente empresas de pequeno e médio porte. Legal. E quando a gente fala de acidente de trabalho, qual que é o erro mais comum que as empresas cometem? Olha, daí eu vou te falar que são muitos. Eu acho que o principal erro, bom, primeiro, não fazer a atividade preventiva como eu tenho batido aqui na tecla, desde o início da conversa. E eu acho que o segundo grande erro é não fiscalizar. Muitas empresas acham que, como o trabalho muitas vezes é terceirizado, elas não têm a obrigação de fiscalizar. Então, eu acho que esse é o principal grande erro. Elas fornecem EPI, dão um treinamento, só que não tem a fiscalização diária. E daí, para a Justiça do Trabalho, pouco importa se aquele trabalhador estava usando o EPI, se não estava, porque ele não tinha fiscalização. Daí você tem aquela culpa em vigilando, né? Que é como a Justiça do Trabalho classifica. Sim. A gente percebe muito que em contratação, às vezes as empresas estão preocupadas em receber algumas documentações. Às vezes ele pede ali uma RT de uma empresa que tem uma responsabilidade técnica, se preocupa em ter um bom contrato de prestação de serviço pactuado entre as partes. Às vezes a gente até percebe algumas cláusulas que a gente considera, vamos dizer assim, unilaterais, né? Mas tudo isso não tem efeito nenhum se você não fiscalizar a empresa em termos de documentação, entender a saúde financeira, entender como que a empresa está ali relacionada no mercado, conhecer um pouco os sócios, da onde vem a estrutura societária da empresa. Então, pegando esses pontos que eu acredito que pode ser também um gap dentro das contratações, né? A gente só prestar atenção em fazer um bom contrato, né? Com cláusulas absurdas, né? Nós lá na Metroform a gente recebe muito contrato que às vezes as pessoas falam, poxa, mas vocês são os únicos que estão aqui questionando esse tipo de cláusula, né? E aí, da nossa parte, eu sempre falo o seguinte, bom, eu estou questionando porque eu quero cumprir o contrato. Se eu não achasse que eu não, de alguma forma, eu poderia sair fora da obrigação, eu simplesmente assinaria o contrato. E isso a gente sabe, que às vezes você tem um CNPJ que tem um sócio por trás, mas às vezes se você for lá no íntimo, aquele sócio é uma pessoa que às vezes nem sabe que está ali naquele contrato social. E pegando isso como exemplo, quais são os documentos que a doutora acredita que seria de suma importância antes de assinar um contrato, a empresa fiscalizar para ter certeza que o terceiro que ela está contratando realmente é uma empresa que depois, se tiver algum tipo de problema, a empresa vai ser solidária, né? Porque o grande problema nos processos é você ter alguém que caminha com você com saúde, vamos dizer assim, financeira, para poder assumir as suas responsabilidades, né? Exatamente. Essa é a grande dificuldade, né? E se você for ver, bem na base, não é um trabalho difícil. Quando você tem uma boa assessoria, principalmente jurídica, a assessoria jurídica faz isso para você, né? Nós, por exemplo, no escritório, costumamos fazer para os nossos clientes o que é uma due diligence. Então, a due diligence que é uma verificação desses documentos. Então, você vira para mim e fala, Mirela, estou querendo contratar uma determinada empresa. Você pode verificar a idoneidade dessa empresa para mim? Daí nós vamos fazer todo esse trabalho ativo, que é uma busca, né, no contrato social da empresa, verificar quem são os sócios, qual a situação dos sócios, porque como você falou, muitas vezes essa empresa tem um sócio, um dos sócios é aquele cara que está envolvido em N empresas, tem N sociedades, não tem só aquela. E daí essas outras atividades empresariais dele
estão quebradas por algum motivo, ele tem dívidas no nome dele, ele já é um cara negativado. Então, a chance de, em uma ação dessas que ele tenha, ingressarem com uma desconsideração da personalidade jurídica inversa, buscando uma outra empresa solvente dele para, né, penhora de ativos, é grande. Então, como é que você vai se meter com um cara desse que tem vários processos nas costas, com busca de ativos dele, e que essa empresa que você está querendo assinar o contrato pode quebrar amanhã, porque sofre um bloqueio, sofre uma penhora. E daí, quem é que vai arcar com essas despesas? Porque essa empresa que você está contratando não vai conseguir pagar aqueles trabalhadores. Sim. E daí, a hora que não pagar, vai sobrar para você. Então, a gente faz esse tipo de busca, a gente faz levantamento para ver também o que é muito importante, quantas ações trabalhistas aquela empresa tem. Porque se for Legal. uma empresa idônea, ela paga os trabalhadores, né? Ela paga corretamente. Então, ela paga uma rescisão contratual, né? Ela paga os direitos trabalhistas, paga férias, ela não tem problemas com acidente de trabalho. Então, tudo isso é super importante verificar. E para um escritório de advocacia, isso é simples. Isso tem que estar num escopo. Então, a partir do momento que você tem uma boa assessoria jurídica, isso já compete à assessoria. Isso é passado para o escritório faz essa verificação. É fundamental, né? Então, assim, é importante ficar atento, principalmente a questão de precificação. Desconfie do que é muito barato, porque não existe almoço grátis. Sim. Não existe. Então, quando o negócio é muito barato, você tem que desconfiar, porque aquela empresa não está pagando, a conta não fecha. A conta não fecha. Se ela está com preço muito abaixo do mercado, não tem como. A gente, os empresários, mais do que ninguém, sabem o preço que custa um colaborador. Com certeza. Não é barato, é muito caro, muito caro. Como que aquela empresa consegue? Alguma coisa ela está fazendo, ou não está recolhendo INSS, ou não está recolhendo FGTS. Isso aí é uma responsabilidade enorme, enorme. Isso pode ocasionar crime se ela não repassa para os órgãos. Isso dá uma apropriação indébita. E daí? Você vai responder isso subsidiariamente, no mínimo. A gente está passando até por uma reforma tributária aí, né? Que já foi até aprovada recentemente, que é de uma forma ampla, né? Até a própria Receita Federal vem atuando diretamente, né? Hoje eu acho que vai ficar mais difícil uma empresa trabalhar no submundo, né? Com certeza. Mas pegando até esse, não é o contexto aqui, mas eu acho interessante a gente falar que, pegando essa fala do custo, chega a um ponto que você sabe qual que é o mínimo que aquela empresa pode chegar, né? Porque eu até falo que desse ponto da reforma tributária para frente é que a gente vai conhecer as empresas que são realmente eficientes, porque as que não forem, elas não vão conseguir sobreviver diante de tanta documentação, recolhimento de imposto, a carga tributária já vai ficar maior, né? Sim. E o que a senhora poderia falar um pouquinho sobre... Não, o filtro vai ficar maior ainda, né? E eu acho isso, de uma certa maneira, positiva, né? E não tem jeito. Ninguém vai conseguir burlar. Vai ser muito difícil, principalmente pelo cruzamento de dados, né? A Receita Federal, a gente não pode, de forma alguma, subestimar Claro. o sistema da Receita, né? Então, tudo que você lança hoje num e-social, com imposto de renda, com absolutamente tudo, existe um cruzamento ali. Então, até puxando um gancho para falar um pouquinho da questão da NR01, né, que começou a valer agora no dia 26 de maio, Sim. entrar em vigor, as pessoas, né, os empresários têm questionado, mas como que vai haver a fiscalização
isso não vai dar em nada, porque você acha que eles têm fiscais suficientes para ir lá na minha empresa, ver como que tá a saúde psicossocial? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não se enganem. Não vai ter homens com pastinhas indo lá bater na sua porta. Não se trata disso. Se trata de cruzamento de dados. A partir do momento em que o seu RH recebe um atestado médico e joga num e-social, acabou. Fulano lançou um atestado médico, motivo, ansiedade. O outro, depressão. O outro, ansiedade. Tem uma coisa errada com essa empresa. O que está acontecendo? O MPT vai. A fiscalização vai. Então, é isso. São os números, né? E as denúncias também, né? E denúncias. Fora as denúncias. Que eu acho que vai ser o canal mais ativo de todos. Então, se você não tiver um mapeamento de riscos dentro da sua empresa e um plano de ação, você vai pagar multa. E vai sofrer as penalidades, as consequências. E no final, assim, a multa não vai resolver o problema social, mas a finalidade é que a gente sabe que o governo está se eximindo da responsabilidade e terceirizando para a empresa algo que ele deveria estar ali de frente tratando também, né? Não, sim, com certeza. Mas esse é o problema do Brasil, é esse embate, né? O governo, ele nunca consegue olhar para o empresário como um parceiro. É sempre um confronto, né? Muito grande. É aquilo que estávamos falando há pouco tempo. É sempre querendo fazer justiça social com o dinheiro do empresário, enquanto isso era para ser uma obrigação do executivo. Então, parece que o papel do judiciário, principalmente na justiça do trabalho, fica deturpado. E não era para ser assim. Hoje a gente vê que tem muitas decisões que são mais interpretativas do que normativas, né? Totalmente. Na justiça do trabalho, infelizmente, ainda é. Melhorou, mas ainda é. Então, não dá para ficar nas mãos do judiciário, né? Por isso que eu falo, preventivo é fundamental. É uma coisa que eu falo sempre, sempre, sempre para os meus clientes. Você fazendo absolutamente tudo certo, a gente já está no risco. E eu pontuo cada um deles. O risco é esse, aqui. Imagina deixando de fazer algo. Vai querer ficar na mão do juiz? Esse é o maior perigo. Exatamente. Você já se você conseguir fazer o mínimo que a gente fala é o seguinte: se você conseguir se antecipar ali, trabalhar a parte de documentação, treinamento, você já vai mitigar muito o risco na hora de chegar lá, ficar na mão de uma interpretação, sendo que você tem uma série de documentação, tem como comprovar a orientação que você fez para o funcionário. Então, exato. Eu acho que é trabalhar mais na prevenção, que parece que é um custo maior. Hoje de manhã eu estava tendo uma obra. Na verdade. Exatamente. Eu estava numa obra hoje de manhã com um cliente e a gente estava discutindo justamente isso, né? Que às vezes a gente consegue só olhar o custo existente, que é o quê? Toda vez que você está prevenindo, que você está trabalhando com treinamento, com prevenção, o custo aparece ali no ato. Então, você vê você pagando ali naquele momento. Só que tudo aquilo que você não faz naquele momento, você pode passar a pagar no futuro, só que a conta é muito maior, né? Porque você vai ficar sob a interpretação de outras pessoas. Você talvez não vai ter documentação para comprovar que realmente você, até em algum momento, você usou de todos os procedimentos, mas se não tiver registrado, não adianta de nada, né? Sim, sim. Não, absolutamente. Não adianta nada. Sem citar nomes, né? Que a gente sabe que é bem complicado, mas tem algum caso marcante que você acompanhou de uma empresa aí que juridicamente talvez a empresa até achava que estava protegida, mas ela descobriu que não é só uma questão de estar juridicamente protegida, mas sim
saber o que pode e o que não pode fazer, né, durante um acidente de trabalho ou de uma situação que a gente dentro de empresa a gente tem N situações, né? A gente tem toda hora, às vezes vários terceiros, várias pessoas, convidados, clientes que estão ali participando de um processo que você tem que saber como que cada público você tem que conduzir dentro da empresa, né? Tem algum caso inusitado que você pode contar para nós? Tem, inclusive até cheguei já a comentar com você, mas eu acho que um caso bem inusitado que poderia ter minimizado, vamos dizer assim, muito uma simples ligação, né, para o escritório, para uma simples consulta, acabou dificultando bastante, que foi o caso de um rapaz que ele não era funcionário contratado da empresa, uma empresa de cerâmica. Ele era ajudante do caminhoneiro que estava ali dirigindo o caminhão, carregando lenha. Ele estava ao lado de um picador de lenha que estava desligado e com a tampa fechada, aguardando o caminhão fazer a manobra para começar a descarregar a lenha. Enquanto o caminhão fazia a manobra, o ajudante ligou o picador de lenha, abriu as tampas e colocou propositalmente a mão direita dentro do picador de lenha. Nossa. O picador de lenha acabou amputando, né, a mão desse rapaz. A empresa, né, acionou ali, né, o corpo de bombeiros, até tentaram recuperar a mão, mas sem sucesso e tudo mais. Eles eram, a questão eles eram prestadores de serviço. Eles estavam ali para fazer um serviço pontual, que era descarregar lenha, o motorista e o ajudante dele. Eles não eram contratados. A empresa, sem consultar o jurídico, pediu imediatamente para o RH registrar aquele ajudante e abrir CAT, né? E isso trouxe uma responsabilidade enorme para a empresa, né? Ou seja, esse ajudante ingressou com uma ação trabalhista pedindo 2 milhões de indenização. E nós, depois de muito trabalho, porque não foi fácil comprovar, né, que ele fez aquilo de uma forma proposital. Afinal de contas, quem é que coloca sua mão direita, ainda sendo destro, no picador de lenhas? Mas nós conseguimos reduzir bastante, assim, essa condenação de 2 milhões foi para 170 mil. Mas é o que eu falei, que isso teria sido muito minimizado, né, se eles tivessem feito uma simples ligação. E agora, qual o procedimento? O que eu faço com isso? Né? Eu devo registrar, devo abrir CAT? Porque ele era um prestador pontual, ele não era um funcionário. Então, até então, a empresa não tinha aquele tamanho de responsabilidade que a legislação abarca quando se é seletista. Sim. Então, esse acho que foi o caso mais... É um excelente exemplo, né? Porque a gente sempre, quando está em obra, a gente tem diversas máquinas, né, dentro de uma edificação, né? Você tem elevador, você tem grua, você tem a máquina ali de corte de madeira. E sempre a gente orienta, né, em fazer uma proteção nessas máquinas, uma proteção que a empresa tenha controle daquela proteção. Não pode ser algo que as pessoas tenham acesso. Justamente porque a gente não sabe o que pode acontecer. Às vezes a pessoa ali num momento de desespero, né, a pessoa comete um ato desse para ganhar uma indenização. Eu sei que é difícil, mas a gente sabe que através de câmeras, né, isso lá dentro da empresa a gente tem bastante câmera instalada, justamente porque a gente quer entender o que realmente aconteceu. Mas não é todo lugar que você está ali com câmera gravando. Então, é importante que se você tivesse uma proteção ali, principalmente no posto de elevador, de mini-grua, você tem uma proteção que você sabe que somente pessoas autorizadas podem ter acesso ao equipamento, você pode evitar de acontecer um acidente. A doutora comentou que num acidente numa área específica, mas isso acontece todo dia em alguma obra dentro da construção civil.
no Brasil e no mundo, né? Que é você não ter uma área protegida. Então, é muito bom. Sim, sim. As câmeras ajudam muito, né? E a outra dúvida muito recorrente dos empresários é se eles podem colocar câmeras, né, nas dependências da empresa. E pode. Em qualquer lugar é direito do empresário, né? Direito da empresa. É poder diretivo mesmo. Só não pode colocar, obviamente, em vestiários, banheiros. Fora esses lugares que exigem muita privacidade, refeitório, qualquer outro ambiente é proteção. Proteção tanto para o trabalhador quanto para o empresário. Sim, porque é aquela situação, né? Se tá filmado, não tem como falar o contrário, né? Muitas vezes, né, doutora? Às vezes a justiça não aceita, você tem que ter um conhecimento de causa ali para fazer com que aquela imagem ou aquela... que geralmente as câmeras nem tem imagem, tem som, né? Você tem o critério ali para você poder usar esse tipo de documentação, disso como documentação, né? Por exemplo, é importante que todos os funcionários tenham uma autorização prévia de direito de imagem, ou não? Não é necessário? Nesse caso, não. A autorização de imagem ela é pedida mais caso o empresário queira fazer alguma divulgação. Então, por exemplo, postar nas redes sociais algumas cenas ali do trabalho, assim, dessa natureza. Já as câmeras nos lugares, a gente vai mais pro lado da segurança mesmo. Então, é poder diretivo, aquelas imagens, elas não são divulgadas, né? É para proteção mesmo. Então, esse tipo de autorização nem é necessária. Legal, muito bom. Eu vejo que muitas empresas, elas acreditam que o prejuízo final se resulta numa multa ou num processo trabalhista. Aí a doutora comentou aqui, nesse caso, uma ação de 2 milhões, mas a gente sabe que existem ações muito maiores e aí vai depender da gravidade de todo o contexto. Eu acredito que a maioria das empresas elas não tem noção desse custo, né? Quais são os custos depois? Porque o funcionário não. Essa pessoa, por exemplo, pegando como exemplo, o advogado entrou com uma ação de 2 milhões. Mas a gente sabe que não é só os 2 milhões que estão no final da conta, né? Você tem a ação regressiva do INSS, você tem o custo do escritório, que no caso de vocês prestam esse serviço onde a empresa te contrata para você já prestar uma consultoria ali mensalmente, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que tem muita empresa que ela não paga isso, né? Ela acha que o direito trabalhista ela só tem que correr atrás de um advogado a hora que o problema acontece, né? Infelizmente, a maioria age dessa forma. E o custo... Ele não fica só nisso realmente, né? Esse aí é um pedaço do custo. Então, quando você fala que um processo trabalhista resultou em 170 mil, 2 milhões, 500 mil, não é só esse o custo, né? Principalmente quando a gente fala de acidente de trabalho, doença ocupacional, a gente está falando de perícia, né? Uma perícia é cara. Pelo menos uns 5 mil reais, a empresa paga um perito, né? Então, vai demandar uma perícia. O empresário já está pagando uma consultoria ativa ali para ele. Tem o custo de uma ação regressiva, como você bem colocou, do INSS, que daí vem numa paulada só, principalmente se aquela empresa... tem mais de um acidente do trabalho, então existe esse custo de ação regressiva, a alíquota RATSAT, que acaba aumentando. Então, assim, eu costumo falar que é uma coleção de prejuízos, né? E quanto maior a folha, maior vai ser o prejuízo, né? Quanto maior a folha, maior o prejuízo. Por isso que quando você fala... numa atuação preventiva, efetiva,
né? Quando você tem ali um corpo jurídico que consiga te oferecer tudo isso, um preventivo, um consultivo, um compliance, é um investimento. É um investimento. Fora a dor de cabeça, né? Porque aquilo mexe. Eu falo, nossa, ação trabalhista é uma ação que ela dói mais do que se você tivesse uma ação de cobrança do banco de 10 milhões. Porque parece que mexe com o coração, sim, né? Com certeza. Do empresário. Muitas relações ali estabelecidas entre colaboradores e empresários são relações quase que parentais, né? Sim. E daí aquilo mexe com o psicológico, abala a pessoa, é um desgaste enorme. Muitas vezes aquele empresário ajudou muito de algumas pessoas que ali estão trabalhando para ele, pagou escola de filho, deu cesta de café da manhã, fez isso, fez aquilo, e fala, poxa, daí no final de tudo, ele ingressa com uma ação, porque, tá pedindo hora extra, ou tá pedindo isso, ou tá pedindo aquilo. Daí eu falo, você não pode dar nada mais, nada menos. Dê aquilo que a legislação manda, sim, trabalhe no preventivo e ponto. É a melhor forma. Com certeza. Eu ia até fazer outra pergunta, mas baseada nisso, quase que a gente já falou a resposta aqui, né? Eu costumo dizer que na segurança do trabalho, no direito do trabalho, é como se a gente estivesse analisando um iceberg. Então, para cima da água ali, você tem uma pontinha, que aí a doutora já comentou, que eu concordo, que é você investir para que você não descubra o tamanho do iceberg para baixo, né? Porque eu ia perguntar, o que é mais barato ou mais caro? O que é mais caro? Investir em prevenção, que é a ponta do iceberg, ou lidar com as consequências de um acidente, né? E aí a consequência do acidente é porque não dá nem para a gente mensurar aqui qual que é o custo futuro, porque depende do tamanho da empresa, né? Depende do tamanho da empresa e da natureza do acidente. Então, por exemplo, quando a gente fala de um acidente que tenha uma morte, que envolva, né, a morte de um colaborador, você vai ter, lógico, um custo exorbitante. Porque, obviamente, você vai ter que pagar a indenização para aquela família, daí é feito todo um cálculo, né, em cima de estimativa de vida, né, o quanto que aquele colaborador provia da família dele, né, para a família dele. Então, envolve tudo isso. Se é um acidente em que você tem um colaborador, por exemplo, que fica inválido, eu peguei um caso, por exemplo, que um colaborador trabalhava numa indústria de alimentos famosa, inclusive muito famosa. Ele estava mexendo no forno, um forno industrial, e o forno explodiu. Simplesmente explodiu. Ele foi arremessado contra a parede. Abriu um buraco na parede. E ele já era um senhor, né? Ele ficou inválido, ele ficou numa cama. Acabou a vida dele. Nossa. Quanto custa isso? Custa mais do que se ele tivesse morrido. Com certeza. Então, como é que você vai mensurar isso, né? Então, realmente, o custo você não consegue mensurar, e não é só isso. Tem um fator também muito importante que a gente ainda não comentou, que dependendo de como é feito o preventivo, se você não tem um bom preventivo, se você não trabalha adequadamente com uma segurança do trabalho, e você tem casos de doença ocupacional, abre uma porteira enorme na sua empresa, porque daí um colaborador ajuiza uma ação. É a jurisprudência, né, do caso já ocorrido, né? Então, ele ajuiza uma ação. O outro colega dele, que faz a mesma coisa que ele, fala, opa, mas se ele conseguiu, ajuizou e ganhou, eu também vou conseguir. E daí vai um atrás do outro. Nossa, é bem complexo, né? É uma máquina, vira uma máquina. Eu vou sair um pouquinho fora do contexto aqui, mas óbvio que tem relação, que aí me surgiu uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida de todos, né? Porque acontece muito. Às vezes a pessoa,
acontece muito da pessoa ir lá e ele vai num hospital, às vezes é um dia que ela não quer ir trabalhar ou que ela quer sair ali, pegar alguns dias e o médico do trabalho acaba dando afastamento para ela, né? A pessoa que tem esse tipo de comportamento, tanto para o médico quanto para a pessoa que usa esse tipo de atribuição, qual que é o risco para ela jurídico? Se a empresa descobrir ou de alguma forma conseguir comprovar que aquela doença daquele momento realmente não era a doença que estava ocorrendo. E por que eu pergunto isso? Porque a gente já conseguiu, na empresa já pegou situações que o funcionário fala, sei lá, tô com uma dor de barriga e o CID que chega na empresa é porque o cara teve um problema na perna de cunho ortopédico, né? Como que essas coisas são caracterizadas para a Justiça do Trabalho? É bem raro, mas acontece muito, né? Eu acho que, assim, eu tenho até um caso, acho que para exemplificar fica melhor ainda. Com certeza. Né? Porque são tantos, acontece demais mesmo. Nós temos um caso, por exemplo, que um funcionário de uma metalúrgica, e durante um ano de trabalho, o rapaz jovem, 23 anos, acho que ele tinha à época, ele deu coisa, assim, de mais de 100 atestados. Nossa! Então, você imagina, ele mais ficou de atestado, afastado, do que efetivamente trabalhou. Então, cada hora era uma coisa. Sabe aquela música do Titãs, das doenças? Era Sim. ele, basicamente, o autor, porque ele teve tudo que você imaginar. Tudo. Mas a maioria era conjuntivite. E daí o dono da empresa achava estranho, falava, Mirela, esse rapaz não é possível. Ele tá sempre com conjuntivite. Não é possível. Eu falei, vamos investigar. Vamos ver o que tá acontecendo. Eu falei, e esses atestados? Do postinho. Testado e parecia que era verídico mesmo. Procuramos o postinho, realmente passou pelo postinho, passou pelo médico, então havia, de fato, um atestado verdadeiro, não era uma falsificação documental, né? Ah. Mas estava estranho. Daí o que a gente fez? A gente colocou uma menina do RH para se aproximar dele ali. Para fazer amizade, para fazer com que ele falasse alguma coisa. E ele, de fato, começou a se abrir mais com ela. E ela começou a gravar, a filmar. E daí ele começou a soltar, falar assim, não, eu dou atestado mesmo para a empresa. Agora, no meu aniversário, eu vou viajar, vou aproveitar para ir para a praia com a minha namorada. Vou dar um atestado aí de uns 4 dias, né? Daí eu aproveito, daí ela perguntou, mas como é que você faz? Daí ele fala assim, eu passo desodorante nas minhas mãos, coço os meus olhos e vou pro postinho. Daí eles me dão um atestado de conjuntivite. Nossa. Daí a gente já tinha matado a charada, né? Daí eu falei, bom, agora o que a gente vai fazer? A gente já tem o vídeo dele explicando, falando. A gente precisa comprovar que nos dias de atestado ele estava em lazer, né? A gente contratou um detetive particular e colocamos atrás dele. O detetive foi até a praia, atrás dele, filmando. Isso porque ele também já estava com uma tipóia no braço, que ele falava que também estava com... Sim. Então, quando ele ia para a empresa, ainda ele ia e ficava assim, ó, quietinho, fazia nada. Ficava só assim, ó. Chegou lá na praia, vida plena, né? Normal, sem conjuntivite, sem tipóia, catava a namorada no mar, jogava a namorada pra lá, pra cá, tava ótimo. Excelente, voltou da praia. Parece que a gente só vê isso em filme, né? Eu falo, gente, acho que eu já vi de um tudo, é incrível. Eu falo, né? Quem gostar de uma fofoca quente tem que fazer direito do trabalho. Do trabalho, né? Porque é cada uma que a gente vê, olha. Imagino. Daí, o detetive voltou, emitiu o relatório. Falei, justa causa, né? Pode mandar embora para justa causa. Mandou embora para justa causa. Não deu outra. Ele ingressou com a ação pedindo reversão da justa causa. Óbvio. Né? Eu falo, alegando que os atestados eram verdadeiros, tal. E daí a gente provou.
fizemos a contestação, anexamos absolutamente tudo, né? Vídeos, áudios, relatório de detetive, tudo. O advogado dele me liga no mesmo dia. Falo, doutora, pelo amor de Deus, eu queria pedir desculpa para você. Eu estou desistindo dessa ação agora. Não represento mais ele. Porque ele também nos enganou, ele jamais passou que toda isso a situação, era né? verídico, né? Ele falou pra gente aqui do escritório que ele realmente, os atestados eram originais, a gente acreditou, tal, mas não é o perfil do nosso escritório conduzir esse tipo de ação. Então, estou desistindo, ele está sem advogado a partir de agora. Eu falei, tudo bem, doutor. Falei, perfeito e ótimo, né? Parabéns. Daí ele falou assim, só que eu tenho um último pedido para fazer. Eu tenho apenas uma coisa para pedir para você, porque a esposa dele está grávida, o menino é novo, ele está muito nervoso. E tudo bem se eu pedir a desistência da ação? A doutora concorda se eu pedir? Porque quando o outro pede a desistência da ação, Sim. a parte contrária tem que concordar. Ah, entendi. Senão, a ação continua. Sim. Falei, doutor, a ação vai continuar. Eu não vou concordar com a desistência da ação. E qual a consequência disso? Que se a ação for julgada improcedente, ou seja, o juiz der razão à empresa, ele tem que pagar os honorários Sim. advocatícios da parte que ganhou. Sim. Eu falei, eu não vou abrir mão. Eu falei, ele é novo, ele tem muito que aprender. É um aprendizado para ele, para a vida, né? Porque se eu passo a mão na cabeça dele, eu falei, educativo. É, Porque se eu exatamente. passo a mão na cabeça dele, amanhã ele está em outra empresa fazendo a mesma coisa. Com certeza, é. Eu falei assim, então eu não vou concordar. Ele, não, tudo bem, doutora, entendo, vida que segue, não sei o quê, realmente, o que ele fez não foi bacana. Daí, óbvio, ganhamos, né, a ação. Sim. Ele ficou sem advogado, constituído, ganhamos a ação. Ele foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Mas, assim, obviamente ainda não conseguimos receber, né, mas porque é um valor alto. Mas é algo que ele contraiu, que teve consequências. Além do mais, nós mandamos também oficiar o SUS, né, para que tomasse ciência da fraude. Sim. Né, porque ele enganou o sistema público Claro, de saúde. com certeza. De uma certa forma, usou ali a máquina Sim. pública, né? Então, ele também vai ter as consequências nesse caso. Então, assim, tem consequências, né? Sempre. E tem meios também de... quando a empresa trabalha no preventivo, no consultivo, a gente sempre consegue estruturar um bom plano de ação. Ter um recursos humanos bem estruturado, né? Fundamental. Eu acho que isso é fundamental. E é importante, né, pessoal, comentar aqui que tanto da parte da empresa como a parte do empregado, não pode ter fraude, né? Qualquer tipo de fraude aqui, só pelo relato da doutora Mirella, a gente vê que tem consequências, né? E assim, não é toda empresa que é desorganizada. E às vezes não é que a gente faz um processo investigativo do funcionário, mas tem algumas ações que chamam a atenção e aí cabe a empresa realmente entender o que está acontecendo, né? Sim, Se é um problema do meio que está causando aquilo ou não, né? Exatamente. Na verdade, foi uma forma de que a empresa achou de se precaver contra uma ação trabalhista que a gente sabia que ia vir. Então, porque para você dar uma justa causa num funcionário não é fácil. Sim. Você tem que ter fundamentos, Com você tem que ter certeza. um fundamento jurídico, porque a gente sabe que aquele funcionário depois vai ingressar com uma ação pedindo uma reversão. Mas e daí a empresa, ela precisa provar, ela precisa ter provas, e como que a gente consegue, né, essas provas? Como que a gente consegue constituir? Então, nada mais foi do que uma proteção, mais uma camada de proteção que a gente conseguiu colocar ali na empresa. Sim, criou ali, né? Era até parte do que eu ia perguntar fazer uma próxima pergunta aqui, que é o quê? O que acontece com uma empresa quando ela não consegue comprovar o que adotou medidas adequadas de segurança?
E muitas vezes é aquele negócio, não é só fazer, né? Porque às vezes você está fazendo algo que é seguro, mas você precisa comprovadamente, através de documentação, relatório, porque numa ação trabalhista o que vai valer é tudo aquilo que está prova documental, né? Provas e provas. Sempre, sempre. Não adianta só a boa-fé. Né? Santo Agostinho já dizia isso. Não adianta você ter a boa-fé se não tiver a boa obra. Então, você tem que praticar a sua boa obra, que é o quê? É se prevenir documentalmente, né? Se você não tem uma boa testemunha na Justiça do Trabalho, ela tem um valor muito grande. Tem um peso muito forte, né? A Justiça do Trabalho, ela trabalha com a presunção ali, o princípio da veracidade, do que realmente acontece dentro da empresa. Então, ela precisa de provas testemunhais, que é o que ela considera a presunção absoluta da veracidade, não relativa. Documental é relativo, porque o papel aceita tudo. Sim. Até uma carteira de trabalho, né? Que agora não é mais papel, é digital, mas você pode colocar qualquer coisa. Então, você precisa sempre, sempre, sempre trabalhar baseado em provas. Então, o que a gente também fala muito para os empresários e para os clientes é: previna-se e vamos criar camadas de proteção. Então, por exemplo, hoje a gente tem programa de compliance com canais de denúncia, que a gente consegue fazer mapeamento de riscos psicossociais e outros riscos também, documentais e tudo mais, onde nós emitimos relatórios. Então, se amanhã chega um colaborador e ingressa com uma ação trabalhista alegando um eventual assédio moral, então, peraí, vamos ver o que aconteceu. A gente está ali, na frente do juiz, fala: olha, excelência, nós temos o relatório aqui dessa denúncia que ele fez. Ele está alegando isso, mas foi feito um processo de investigação interna dentro da empresa. E quando nós tivemos a ciência que, de fato, isso aconteceu, aquele funcionário, o assediador que praticou o assédio, foi desligado imediatamente. Então, nós temos processos. Teve uma atuação imediata. Teve uma atuação imediata que, inclusive, protege a empresa para depois, caso a empresa queira ingressar com uma ação regressiva contra aquele assediador que causou aquele prejuízo na empresa. Então, é super importante você ter essas camadas de proteção. Até porque, se a empresa tem esses meios, esses canais, e o colaborador não usa, então não usou por quê? Sim. Veio aqui ingressar, usar a máquina, né, da justiça. Poderia ter falado antes, né? Tomado uma medida antecipada, né? Exato, estranho. Sendo que a empresa tem um canal, inclusive terceirizado, e não usou. É esquisito. Legal, interessante. Então, são camadas de proteção, porque no fim das contas, no judiciário, é isso que importa. Quem vai conseguir provar o que está falando. Que é o menos mal, né? Pelo menos se isso for a premissa, então se a pessoa trabalha certo, provavelmente ela vai estar muito mais amparada com documentação. Muito mais. Do que você trabalhar de forma invisível, né? Total. Fica invisível. A gente já cansou de ver resultados jurídicos, né, judiciais, ali, frutos de uma má condução. Resultados super injustos, na realidade, que foram frutos de uma má condução da empresa com um jurídico que não era tão efetivo, tão eficaz. Legal. Então, e daí não tem o que fazer. Sim, não, é complicado. Eu vou entrar num assunto polêmico aqui, muito interessante. Falando um pouco do ambiente de obra, mas isso acaba... Toda empresa impõe o mesmo risco, né? Profissionais. Muitos profissionais, às vezes, eles não têm noção da responsabilidade imediata do ato dele, de tudo que ele faz, né? E a gente percebe, às vezes, em obra, o cara... mas isso aí, a responsabilidade é do engenheiro que assinou a RT, eu não estou nem aí com isso. Só que, na prática, né, é o que eu
queria perguntar para a doutora o seguinte, existe um documento de uma pessoa que é a responsável técnica pela obra, mas existe também uma responsabilidade que é o ato da pessoa que é o profissional. Então, se ela viu algo incorrer em risco, se ela sabia que tal situação estava acontecendo e ela não tomou nenhuma medida como profissional, na hora do acidente, o risco não vai só para a empresa e nem só para o cara que assina uma documentação técnica. Isso envolve também as outras pessoas que estavam relacionadas ao episódio e também não tomaram nenhuma ação para, vamos dizer assim, de alguma forma que não ocorresse um risco de um acidente ou algo parecido. Como que é isso para a justiça? Olha, daí realmente é polêmico, né? Porque se a gente for falar de uma maneira geral em responsabilidade, a gente pode até falar que sim, as pessoas que corroboraram para aquele ato onde houve o acidente, elas podem ser responsabilizadas. Mas daí a gente tem que voltar um passo atrás no que nós estávamos falando. Legal. E as provas, né? Porque é aquilo, documento aceita tudo, mas para a Justiça do Trabalho, a responsabilidade real é da empresa. É sempre da empresa. O responsável objetivo é o empresário. É ele que tem a responsabilidade objetiva. É ele que vai responder por todos os atos. Até porque o empresário, é ele que assume o risco da atividade empresária. Em todos os âmbitos, não só financeiros. Então, é ele que é o responsável geral. Então, você falar que essa culpa, né, essa responsabilidade pode ser dividida é complicado, porque no fim das contas, quem vai pagar essa conta é o empresário. O que, obviamente, não exime os responsáveis técnicos. Por isso que eu digo que a camada de proteção ela é muito importante por parte do empresário. A documentação, o treinamento, tudo que é necessário, todos os acordos contratuais, absolutamente tudo isso muito bem estruturado e muito bem revisado. Por quê? Se, na pior das hipóteses, existe uma condenação para aquela empresa, né, aquele empresário, ele vai ter que pagar aquela conta, ele pode depois na justiça comum, na justiça civil, ingressar com uma ação de regresso contra aqueles responsáveis. Ah, entendi. Tá? Então, não é na Justiça do Trabalho que ele vai reclamar, mas sim na Justiça Comum com uma ação que se chama ação regressiva, que é quando você tem um prejuízo e você tem um outro responsável. Existe um responsável por aquele que te deu o prejuízo. Daí você vai cobrar dele, lá na outra justiça. Essa é a ação regressiva. Então, no final, o construtor ele tem que ficar muito atento às pessoas que ele contrata, né? Porque sim, se você tiver um profissional aí fazendo as contratações para a sua empresa, principalmente na área de segurança, que a pessoa, de alguma forma, suprime algum tipo de contratação, isso não é a pessoa que está contratando que vai ser lesada, né? Quem vai realmente responder até pelo ato daquela contratação que foi mal feita, por exemplo, é o próprio dono da empresa, o empresário, né? Sim, até porque na Justiça do Trabalho, como eu falei, existe, né, um princípio ali, né, nessa contratação de terceiro, que é a culpa in elegendo e in vigilando, né, que significa que o empresário ele é responsável por quem ele elege e como ele vigia. Então, ele é responsável. Essa é a responsabilidade objetiva dele. Então, ele tem que saber eleger e ele tem que vigiar. Ele tem que fiscalizar. Legal, muito bom. Muito bom. E, Mirela, quais são os sinais de uma empresa que precisa rever urgentemente seus processos de segurança e compliance? Quando
O ideal, eu ia falar, é quando os acidentes começam a acontecer, mas na verdade não, né? Na verdade é antes, na verdade é quando ela se propõe a fazer determinados tipos de atividade que já podem abalar a estrutura ali de segurança mesmo, operacional, de funcionários e colaboradores. Quando os acidentes começam a acontecer, né? Às vezes pequenos acidentes, pequenos afastamentos, problemas de saúde ocupacional, ali já é um sinal vermelho, já é um alerta de que o que está acontecendo. Então, foi feito um mapeamento de risco, foi feito um preventivo, né? O que está acontecendo? Por que é essa área que incide em mais atestados, mais afastamentos? Mas ali, a partir do momento em que existe atividade, né, de risco, a gente já precisa começar a atuar no preventivo urgentemente. Legal. E durante o processo de auditoria da sua equipe, em análise de processos e ações trabalhistas, quais são os erros mais comuns? Bom, falta de documentação e treinamento. As empresas pecam muito, muito, muito nisso. Não acompanham documentação, né? Principalmente com aquela gestão de documentação de terceiros, aquela due diligence, né? Que não repassam para o jurídico e também não fazem internamente. Às vezes eles falam, não, a gente tem aqui um escritório interno muito capaz, mas não fazem e também não repassam para o jurídico fazer. Sim. Então, esse é um erro muito grave, né, que a gente pega. E a falta mesmo de entrega, de documentação, fiscalizando a entrega de EPIs e treinamento. São os principais erros. Legal. Para a gente, já estamos seguindo aqui para o final, e a gente já até bateu bastante nessa tecla, mas eu queria deixar bem claro. Um acidente de trabalho pode realmente comprometer a saúde financeira e levar uma empresa à falência? Com certeza. Com certeza. E só precisa um, né? Só precisa um. Não precisa de mais, não. Dependendo do porte da empresa, do fluxo de caixa, acabou. Pode encerrar as atividades. E sendo uma empresa de CPF, né? Onde os donos são CPF, o que isso pode agravar para a pessoa física? Tudo, porque a Justiça do Trabalho, ela, no fim das contas, ela quer receber. E é a execução mais rápida e mais agressiva da Justiça. Ela é infinitamente pior do que uma execução de banco, por exemplo, que todo mundo foge, tem medo. Sim. É muito pior, porque a gente está falando de crédito alimentar, né? Crédito prioritário, ali de subsistência do ser humano. Então, a Justiça do Trabalho, ela vai até o fim. Ela vai buscar o que você tiver para sanar aquela dívida. Então, a partir do momento que você tem uma condenação, os prazos da Justiça do Trabalho são prazos muito curtos. Então, a ação, ela já corre mais rápido do que as outras ações. Sim. Né? Então, ela tem poucos recursos, se você for ver. Ela não tem uma capacidade jurídica de, vamos dizer assim, de um empresário enrolar muito ali, não. Sim. O negócio corre rapidamente. A partir do momento que você tem ali uma sentença, a outra parte já pode executar você, já pode entrar com a execução provisória, por exemplo. Entendi. E daí, o negócio vai. E não importa se é seu CNPJ ou seu CPF. Trava todas as contas da empresa, trava a pessoa ali. E não só você, viu? Já tivemos casos, por exemplo, de execução em clientes que não achou nada no nome do cliente. Né? Primeiro da empresa, não achou nada. Daí vai para a pessoa física. Desconsideração da personalidade jurídica, que chama, é um incidente. Sim. Ali na Justiça do Trabalho. Teve essa desconsideração, vai fazer a busca de primeiro dinheiro, se não tiver dinheiro, bens, na pessoa física. Fez a busca, não achou nada?
Quem é a mãe, quem é o pai, quem é a mulher, quem é o filho. Penhoraram a conta da namorada. Caramba. Não era nem casado. Penhoraram a conta da namorada. Bloquearam. Tem que ficar atento, então, né? É um negócio bem grave, né? Bem sério, né? Grave. Então, a gente já viu muita coisa. É como eu falo, né? Eles têm cruzamentos, né, de dados. Os sistemas, eles são muito integrados. Então, a gente já teve caso, por exemplo, de cliente que mora na China, tinha dado uma procuração para a mãe fazer transações bancárias, para ele pagar conta, coisa simples. Ela não tem nada a ver com dívida, com nada. Mas não acharam nada na conta dele, bloquearam a conta da mãe. Por quê? Tinha um interrelacionamento, né? Cruzamento de dados. Interessante. Se você pudesse deixar apenas uma recomendação aí para os empresários, gestores responsáveis por obras que estão nos assistindo aí, qual seria? Ajam no preventivo. Com certeza. Não encarem como custo, e sim investimento. É o melhor investimento que pode ser feito. Principalmente numa obra. Principalmente no ramo de construção civil. Que não é fácil, tem inúmeros riscos. Daí a gente não está falando só de risco físico, mas psicossocial e tantos outros. Então, preventivo é a melhor solução, uma boa consultoria, com certeza. Bom, Mirela, esse bate-papo nosso aqui poderia ficar por horas aqui, né? Com Porque tem certeza. muito assunto, né? Mas, infelizmente, não é possível. Mas eu queria deixar a doutora à vontade para deixar seus contatos, caso alguma empresa tenha interesse, né? E queira se aprofundar mais, gostaria de um profissional com o nível de experiência que a doutora, se quiser deixar para nós aqui seus contatos. Sim, claro. Bom, eu atuo no escritório Granito Bonelli, né, que fica em Campinas. A matriz, né, fica em Campinas, mas nós atuamos no Brasil todo. E quem tiver curiosidade pode acessar a nossa rede social, que é a mais usada, é o Instagram, que é Granito Bonelli, tá? E daí lá também vocês encontram o meu perfil no Instagram, caso alguém queira me adicionar, tirar alguma dúvida. E é isso. Legal, muito bom. Bom, pessoal, o papo aqui foi de alto nível. Eu espero que vocês, empresários, profissionais da construção civil, possam aprender um pouquinho com toda essa conversa rica que nós tivemos aqui hoje. Afinal, toda obra está relacionada diretamente, né, com a questão de segurança, com a questão do direito trabalhista. Então, acho que esse tema aqui poderia voltar diversas vezes aqui, e às vezes são temas que a gente ali na execução ali do dia a dia, a gente não está antenado, mas que pode fazer uma diferença enorme na vida nossa, tanto profissional como de empresário. Então, agradeço aí a todos aí, agradeço a doutora Mirela também por ter trazido informações tão importantes aí para nós, viu? Eu Obrigado. que agradeço o convite, foi muito bacana. Legal.